Boa tarde, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está aqui também. Que alegria nós podemos estarmos reunidos para louvar, para adorar, glorificar o nome do Senhor e, acima de tudo, vivermos esta beleza, o sagrado que é viver em comunidade. Nós começamos na terça-feira com nosso irmão Ivanildo, começamos a vivenciar esta graça que é de sentir pertença, que é de se identificar com um carisma. E nós queremos também neste dia de hoje trazer parte no nosso coração de que você também faz parte desse carisma. Eu sempre costumo pensar como o carisma, como esse grande mosaico, onde cada um tem o seu lugar essencial para esta obra de Deus. E é isso nesta tarde de hoje que eu quero que você sinta. É isso que eu quero que o Espírito Santo de Deus visite o seu coração, visite também o seu chamado, para que possamos experimentar que nós, eu e você, somos partes de um todo e de um carisma. Mas antes da gente começar a refletir sobre esta graça de ser parte desse carisma, de fazer parte, de ter o nosso valor, de ser essencial, nós queremos pedir ao Espírito Santo nesta tarde de hoje, que esta luz que um dia brilhou em mim, que um dia brilhou em você, para que nós dessemos nosso sim, para vivermos em comunidade, termos uma nova família em Cristo. Que esse sim, que essa luz jamais se apague no seu coração. Por isso, você que está em casa, põe a mão no seu coração e peça mesmo ao Espírito Santo esta graça. Só o Espírito Santo, ele pode renovar todas as coisas. É isso que nós vivenciamos no Pentecostes. O Espírito Santo que vem renovar a face da terra. É isso que nós experimentamos quando nós começamos a perceber a missão de Samuel. Criança, ainda no templo, que era manter acesa a chama. O que muitas vezes nos faz até nos entristecer no nosso sim. É esta chama que um dia apagou em nosso coração. Então o Espírito Santo nesta tarde, antes de nós começarmos nossa partilha, eu quero que o Espírito Santo reacenda esse fogo no seu coração. Por isso põe a mão no seu coração e vamos, como nos ensina Santo Agostinho, cantar e rezar 2 vezes. Essa música é bem antiga, eu sei que você já conhece. Mas primeiro nós precisamos entender que a oração parte de um princípio de querer. Por isso que Jesus disse, às vezes a gente fica pensando, por que Jesus disse pedir, pedir recebereis? E Jesus também disse, o Pai sabe tudo o que precisa. Aí a gente fica pensando, é para pedir ou não é? Mas o princípio da oração é pedir, é desejar, é querer. Porque a porta do nosso coração só abre por dentro. Por isso põe a mão no seu coração e vamos cantar essa música nesta tarde de hoje, já pedindo que esta luz venha reacender no nosso coração. Vamos pedir isso cantando. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda, e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero, diga isso para o Senhor nesta tarde, que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Vamos dizer isso e pedir, sim, eu quero que a luz de Deus, sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda, o seu fulgor. Que o Espírito Santo nesta tarde ele possa reanimar e reacender essa luz. Que você deixe o seu amor, esse amor que você teve, de dar um sim, ajudar o seu irmão.
O que nós iremos meditar nesta tarde de hoje é essa graça que nós temos de ser parte desse carisma. De o carisma existir porque você existe. Quando nós escutamos muitas vezes a frase que nossa irmã Poliana sempre repetia, quando Deus pensou no carisma, Deus pensou em mim, nós devemos também trazer isso para o nosso coração nesta tarde. Nós também devemos trazer isso para o nosso coração, entendendo do valor que nós temos de ser parte desse carisma. Por isso eu peço nesta tarde que o Espírito Santo ele venha mesmo acender este fogo do seu amor no nosso coração. Que o Espírito Santo ele venha reacender essa luz que um dia brilhou, que até pode ter sido motivo do seu sim para Deus. Que ela não se apague, nunca, nunca no nosso coração. E que o nosso amor, esse amor que nós precisamos reacender hoje, ele ajuda o nosso irmão a caminhar guiado por tua mão e em tua luz, Senhor. É isso que nós queremos meditar nesta tarde, é isso que eu desejo que o seu coração, novamente, como aqueles discípulos de Emaús, sejam abrasados por esse amor de Deus. Convido você que está em casa a pegar a sua Bíblia. Você vai abrir, você também que está aqui, você vai abrir em João, no capítulo 13, versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Nós precisamos compreender, como Ivanildo falava na última terça-feira, o chamado que é pessoal. E nesse chamado pessoal, eu tenho que me identifiquei com esse carisma e preciso me sentir pertença desse carisma. Eu preciso pertencer, eu preciso entender que o carisma foi pensado também para mim. E é isso, esta graça que nós vamos vivenciar também com esta reflexão de hoje. Esse ideal de vida comunitária, esse ideal de encontrar novos irmãos, novas mães, novos pais, esse ideal que Jesus disse para os discípulos. Por isso aqui, quando Jesus já está nos seus adeus e despedidas, Jesus já estava com a sua família, com seus discípulos, e ele estava dando as palavras finais, porque ele estava prestes a ser entregue, né, por um dos seus amigos, que era Judas. João 13, versículo 34. Você que está com a sua Bíblia, abra. E Jesus disse isso aos discípulos, logo depois que Judas saiu. Isso no versículo 31, você vai entender isso. Judas sai do convívio da comunidade, porque Judas não se sentiu pertença. Eu sempre digo isso às pessoas, é bom a gente diferenciar. Um chamado Deus pode fazer com você, fez comigo, faz com você. Eu tenho certeza do meu chamado. Tenho certeza que você também que está na obra de Maria até hoje, você não está mentindo para você mesmo. Você também tem um chamado de Deus. Mas o chamado requer esse compromisso. Para que eu comece me identificando e me sentir pertença. Jesus também chamou Judas. Não foi outra pessoa que chamou, foi Jesus que chamou Judas. Mas Judas não se sentia pertença daquela comunidade. Judas não se sentia um com o outro. Judas não conseguiu sentir e vivenciar, experimentar esse amor. É por isso que Judas, com tão pouco, né, entregou Jesus. Eu costumo, hoje, né, antes, a gente olhava Judas com um olhar totalmente de morte, não é? Eu sei que muita gente aqui é do interior e a gente muitas vezes matava o Judas, né? A gente fazia vários bonecos e a gente malhava o cacete na quarta-feira em Judas, várias vezes. E era um sonho. Eu acho que o que mais marcava, às vezes, a Semana Santa, é um pensamento um pouco pagão, não é? O que mais marcava era o dia da pisa de Judas, que era na quarta-feira. E se juntava a rua inteira, todo mundo vinha com cacete. A violência que a gente tinha incutida nesse dia, a gente soltava, né? E tacava e estraçalhava Judas, né? Como que culpando Judas pela morte de Jesus. Mas eu costumava sempre ver Judas, né? Claro, o traidor, o falso, não sei o quê. Mas depois, com o tempo,
crescendo, lendo, vendo as fragilidades que eu tenho, que você tem, eu comecei a perceber algo diferente de Judas, não é? Não é nada teológico, não é? Eu ficava pensando assim, Judas era de uma tribo de guerreiros, não é? E Judas tinha desejo também que Jesus se manifestasse como um grande guerreiro. E Jesus sempre se mostrava cada vez mais querendo se entregar, cada vez mais querendo se doar, se entregar livremente. Acho que Judas pensou assim, olha, se eu não tiver uma atitude de botar Jesus para botar para fora o rei que ele é, o guerreiro que ele é, Jesus não vai fazer nada, né? Acho que Judas queria que Jesus tomasse uma atitude e quando os soldados viessem, Jesus mostrasse seu poder. Eu acredito que é por isso que ele ficou tão triste quando Jesus se entregou livremente. Judas passou tanto tempo com Jesus, mas não entendeu a dinâmica da família. Não entendeu a dinâmica de se doar livremente por amor. É por isso que depois ele ficou tão frustrado, porque acho que o plano dele não deu certo e ele vai e tira a sua vida. É a forma que hoje eu tenho de ver Judas, não é nada teológico, não é? Mas para a gente entender. Jesus, depois que Judas saiu do grupo, porque Judas não quis fazer parte, eu acredito que Jesus não já chamou Judas sabendo que ele ia ser o traidor. Mas Judas com o dia a dia, com a caminhada, com os laços afetivos que a gente viu, né? Que são esses graus de pertença, precisa ter esses laços afetivos, esses laços de amor. Eu acho que Judas passou em algum momento, né, da sua vida, ele desencantou-se. Sabe, o dia a dia, só a gente sabe o que é conviver com uma pessoa, não é? A gente às vezes acha, eu vivo a vocação ao matrimônio há 23 anos, né? E a gente acha, às vezes, num namoro, num noivado, que a gente conhece as pessoas superficialmente. É claro, a gente não conhece um ao outro na sua essência. Só quem nos conhece é Deus. E a gente acha que aquilo vai ser um sonho. Mas quando a convivência bate o dia a dia, a gente encontra coisas, não é? Eu sempre costumo dizer aos casais de namorado e noivos, preste atenção. Um defeitinho que a pessoa mostrar, ela vai mostrar a ponta do iceberg. Quando o Titanic estiver no caminho, estiver mais perto, aí você vai ver como aquela pontinha que você percebeu, às vezes, por observar muito no namoro, no casamento, aquele iceberg, ele cresce, ele se mostra. Eu acredito também que no dia a dia, tantas situações que aconteceram ali, tantas fadigas, cansaços, os discípulos em algum momento brigavam uns com os outros, se machucavam uns aos outros. E Judas começou a se fechar, até porque também Judas cuidava do dinheiro, né? Às vezes eu fico e eu rezo muito por quem cuida de dinheiro na vida, aqui na comunidade. Não é brincadeira. Se dá é bom. Se libera o dinheiro, é bom. Mas se não pode liberar, você passa a ser ruim para mim, não é? Pessoal, você não está dando a mim. É tão difícil, às vezes, a pessoa que cuida do dinheiro, da parte financeira, agir, às vezes, querer agir e, de uma certa forma, ou às vezes, por não pensar direito, age de uma forma, age com outro de outra forma. Judas cuidava do dinheiro. Eu acho que muita gente já devia estar brava com Judas, queria um dinheiro para comprar um pão. Judas segurava o dinheiro, né, porque ele era só curvina para os outros, né? Para ele queria muita coisa. Então, às vezes, isso aconteceu, eu acho que isso desgastou até o ponto de Judas trair, até o ponto de Judas também negar, e ali foi embora. Depois que Judas foi embora, Jesus reuniu os discípulos e foi falar que chegou o momento, agora é glorificado o Filho do Homem. E no versículo 34, ele nos dá o centro do seu evangelho. Jesus diz assim: dou-vos um novo mandamento. Olha, os discípulos já sabiam de todos os mandamentos. Os discípulos já começaram a compreender, mas Jesus disse que era um novo. E que novo é esse que não estava no Torá? Que novo é esse que não estava nos 10 mandamentos? Que novo é esse que Jesus agora quer resumir todos os mandamentos em um para a vida fraterna? E diz para os discípulos: o novo mandamento que eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso
todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja, meus irmãos, veja como esta palavra hoje, ela entra no nosso coração como uma flecha. Só seremos reconhecidos como discípulos do Senhor. Não existe outra coisa, não existe outro aspecto. Não existe, não é a veste, não é ir à igreja todos os dias, não é viver a regra de vida por viver, não é isso. Não é fazer tudo o que nos pedem. Ah, mas eu sempre fui obediente, eu sempre fiz tudo. A gente, às vezes, nós costumamos agir como aquele jovem rico, não é? Quando Jesus pergunta para eles, mas eu sempre fiz os mandamentos, sempre vivi. Jesus disse, que bom, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Isso aí já é demais. Às vezes nós vivemos em comunidade, vivendo a regra por viver. Porque tem que viver. Ah, eu vou à missa porque eu tenho que ir. Ah, eu vou à formação porque eu tenho que ir. Eu estou aqui online, às vezes, não é? As faculdades online da vida hoje, eu digo, os meus filhos assistem online, dizem, ah, não, eu deixo a aula rolando aí, não está nem aí. Eu digo, isso é falta de ética, falta de respeito. O professor quer queira, que não queira, está ali na frente. Ah, mas eu só não quero levar falta e deixa a aula rolando, está falando para o vento, né? Às vezes a gente se comporta também desse jeito. Mas não é isso que vai fazer o reconhecimento do discipulado a Cristo. Jesus disse que é só pelo amor um ao outro. Então, nós pensamos que nós viemos para a comunidade, não só e nem viemos só para sermos amados, mas também para amar. E é aí que entra o nosso desafio. E é aí que entra nossas dificuldades. E é aí que entra todo o caminho espiritual, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for rezar, todo o crescimento espiritual, a gente só vai avaliar, se a gente avaliar no termômetro, vai ser o amor pelo outro. Então, a partir do momento que eu sinto que eu ainda não amo o outro, eu também não amo a Deus. Veja, que termômetro é esse? E às vezes eu digo, ah, mas eu amo a Deus, Ele é tudo para mim. Se o outro também não for, Deus não é nada para mim. Você imagina quando a gente começar a compreender essa relação e essa dependência que eu tenho um do outro na comunidade, você imagina se o céu não já está instalado aqui no nosso meio, no nosso carisma. Se eu começar a perceber que eu só vou ficar bem, que eu só vou ser feliz quando Alberto que está aqui, quando o Fábio que está aqui, quando Cauana que está aqui, Poliana que está aqui, Renata que está aqui e outros também que estarão, eu só serei feliz se eles forem. Você imagina se nós começássemos a entender isso, que eu só serei feliz e realizado quando o outro for, como nós cuidávamos uns dos outros. Faz um tempo que eu estava procurando algo de compaixão na internet. Recentemente, pequenos vídeos para a gente trabalhar a compaixão. E eu encontrei, não é, até nesse livro que nós estamos trabalhando, A Comunidade, Lugar de Perdão e Festa, eu já tinha lido, né, nessa parte onde a gente está meditando que nós somos parte de um todo, não é? Eu já tinha lido sobre essas tribos africanas, não é? E ele fala dessas tribos africanas, e eu encontrei um vídeo muito interessante, né? Deles, dos antropólogos, de pessoas que estão estudando esta vida, né, de algumas tribos africanas, que é o Ubuntu. Eu acho que vocês, alguns já escutaram eu falar sobre essa história. E a gente vai ver, porque a gente tem uma tendência aqui no Ocidente, não é? Nós temos uma tendência, muitas vezes, na sua maioria, principalmente aqui na capital, não é? Eu estranho muito isso aqui. Eu sou do interior, e lá no interior, vocês já sabem, vizinho, a gente às vezes respeitava a nossa vizinha, e minha mãe dizia, mesmo que ser sua mãe. Eu digo, mas não é minha mãe. Mas minha mãe dizia isso. A vizinha da gente, as duas vizinhas, ela dizia, é sua mãe, quando eu não estiver em casa, e até as vizinhas até se achavam no direito de cacetar a gente também. Eu disse, é bom quando... Eu disse, a vizinha, se fosse para dar bolo para a gente, né? Mas era para cacetar. Às vezes a vizinha estava vendo, chamava, vinha agarrado na orelha. Eu digo, mas é fogo, né?
No lugar de ter uma mãe, tem um monte, mas a mãe da gente sempre dava autoridade à vizinha, porque ela dizia, mesmo que seja da nossa família. A gente nunca comia uma galinha inteira. Eu digo, mata uma galinha, tem que dividir em 10 partes. A gente só ficava com o pé e olhe lá. Ela dizia, não, mas a vizinha tem. A vizinha sempre teve filhos, minha mãe também, e uma cuidava da outra. Então, a gente tinha esse sentimento de família, principalmente quem morasse na mesma rua. A gente tem esse sentimento, não é, no interior. Já aqui na capital não tem muito. Às vezes tem vizinhos que moram e não se conhecem há anos, e não se conhecem, não se falam. É uma cultura ocidental de viver mais na sua individualidade, no seu egoísmo. Né? É uma cultura aqui do Ocidente. Mas já nas tribos africanas e em outras tribos também, né? A gente vê algo diferente. Então, a gente vai tentar, a gente vai tentar passar esse vídeo para você entender e a gente trabalhar essa dinâmica do Ubuntu também dentro do nosso carisma. Nós precisamos entender que nós somos uma família. E uma família, ela cuida um do outro, independente do que o outro é. Às vezes, numa família, eu acompanho um grupo de peregrinos nossos, e ele diz assim, Edilene, eu amo todos os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, amo todos. Mas o especial, eu tenho um sentimento no meu coração que eu amo mais. Ele disse, é interessante porque é um amor tão grande que eu tenho por ele, que às vezes eu estou viajando aqui com vocês. Eu sinto falta da minha esposa, sinto falta de todo, mas dele eu estou sentindo falta, que eu estou com vontade de chorar. Às vezes, o sentimento de pai e de mãe, às vezes até, né, sufoca os outros filhos, porque quando tem um filho que precisa de mais atenção, o que é que os pais fazem? Eles dão atenção para esse filho e às vezes esquecem os outros. E ele dizia assim, mas não é porque ele é especial. Mas veja, às vezes a gente age o contrário, né? Na vida comunitária, aquelas pessoas que são mais complicadas, aquelas pessoas que são mais fechadas, aquelas pessoas que são mais abusadas, né? Aquelas pessoas que são mais amargas e azedas, é a que a gente escanteia. E a gente esquece o princípio primordial de ser família. Então, você vai ver esse vídeo agora, você vai ver esse vídeo e nós vamos partilhar um pouco sobre essa dinâmica do Ubuntu dentro do princípio da vida comunitária. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é 3. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de 3 pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de
pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso: eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Você que viu, você que começou a perceber, né? História linda, uma história que a gente começa a perceber um ideal de família que nós precisamos buscar dentro do nosso carisma. Então, você que viu o vídeo, né, você viu, é uma ideologia africana, não é? Onde eles vivem isso, não é? Onde eles vivem essa filosofia do Ubuntu. Aqui, eles chamam Ubuntu, lá, a língua deles, aqui na portuguesa chama de Ubuntu. O que é o Ubuntu? O que é viver um Ubuntu? O que é viver isso essa filosofia de vida, onde ele mostra que para eu ser feliz, eu preciso que o outro seja feliz. Essa história das crianças é interessante, porque veja que é uma filosofia de vida. Não são os adultos que são evangelizados, mas as crianças percebem isso. E elas correm juntas. E elas dizem que não poderiam ser felizes, não poderiam ser vencedoras, se os outros também não fossem vencedores. Que elas não poderiam um só se alegrar e os outros ficarem tristes porque perdeu. Como seria o mundo, meu irmão, minha irmã, se não houvesse as competições? Como seria a vida comunitária se não houvesse os egoísmos e as individualidades? Só pensar em mim, na minha alegria, no meu descanso, só pensar no que eu preciso.
e abrir-se para o que o outro precisa, se doar, até tem aquela música do ofertório, né, meu cansaço, para que os outros descansem. Quando a gente chegar a esse nível espiritual, aí, como dizia Santa Teresa de Ávila, nós estaremos na 7ª morada. Nós já estaremos no céu. Porque o que é que uma vida de comunidade nos chamou? Nós viemos aqui para quê? Às vezes eu questiono algumas pessoas, alguns irmãos, que muitas vezes vêm para a comunidade sem esse sentido do que veio viver aqui. O que foi que você veio buscar aqui? Você veio buscar aqui. Às vezes teve umas pessoas que diziam assim, mas Edilene, a gente tem que se reunir também para que a gente lute pelos nossos direitos. Eu disse, primeiro, ó, quando ela falou lute pelos nossos direitos, a minha cabeça pensou, sindicato. Eu disse, como é? Diz de novo. Ela disse, lutar pelos nossos direitos. Eu disse, primeiro, tu usa uma frase diferente, porque eu já me bloqueei agora mesmo. Porque a partir do momento que a pessoa vem cobrar algo, vamos supor, eu há muito tempo, né, passei muito tempo da minha vida sendo serva de missão. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, a gente está se reunindo para lutar pelos nossos direitos, eu já fiquei travada. Eu disse, olha, eu entendo, eu entendi o que tu quis dizer. Tu não quis dizer isso. Mas essa palavra que tu usou, essa frase, já me bloqueou. Eu já pensei num sindicato. Eu não pensei numa comunidade, eu não pensei num carisma. Eu pensei num sindicato. Mas eu sei que você não quis dizer isso, né? Você quis dizer assim, que a gente deveria pensar um no outro. Não foi assim que você quis dizer? Ela disse, mais ou menos. Eu disse, olha, esse tipo de frase, esse tipo de situações... a gente traz o mundo para dentro do carisma. Nós não somos um sindicato. Nós não somos um clube de amigos. Nós somos uma comunidade. Nós vivemos em comum unidade. Nós pertencemos a Cristo e queremos com Ele viver a fraternidade. Porque um sindicato, até um grupo, né, de umas pessoas que se reúnem, pode fazer uma associação. E nós vimos quantas mães, Ivanil dizia isso, que se reúnem para fazer uma associação, é diferente de comunidade, minha gente. Nós aqui estamos reunidos em torno de Cristo. Nós somos irmãos uns dos outros. É diferente. O princípio é totalmente diferente de quem se une por um objetivo. Nós nos unimos porque amamos a Cristo e queremos amar Ele um com o outro. Veja, isso é a diferença de comunidades. Então, se a gente primeiro não tem esse sentimento de que eu vim para o carisma, porque eu quero me unir aos outros irmãos que amam a Cristo como eu. Cristo, Ele é nosso irmão, Deus, Ele é o nosso Pai. O Espírito Santo é quem vai nos dar força para viver esse amor. Nós estamos no lugar errado. Porque senão a gente passa a viver como sindicalista. Tudo eu tenho direito, tudo eu quero falar, mas isso não é justo. Eu sempre digo às pessoas, olha... Não é temperamento, nós sabemos disso. Mas tem uns temperamentos que são muito justiceiros, né? E às vezes diz assim, isso não está certo. Tomador do outro não para ajudar o outro, mas tomador do outro para exigir os direitos. Isso não é certo. Eu estou totalmente indignada. Eu disse, mas é com o que você está indignada? Eu não aceito isso, e roda a mão, não é? Eu disse, calma, primeiro sente o que é. Porque eu não aceito. Porque fulano lavou panela 2 vezes e cicrano lavou panela 0 vezes. Eu disse, tu devia se ocupar de outra coisa, né? Tu devia arrumar outra ocupação para tu. Mas já que você está indignada, não só existe lavar panela na vida comunitária. Se a gente for, um vai jogar futebol, todo mundo tem que jogar. Um vai lavar panela, todo mundo tem que lavar. Não só existe isso, não só existe essa função. E uns podem lavar a panela o tempo todo. São Benedito ficou na cozinha o tempo todo. A gente pode dizer, mas que ordem é essa, não é? Botar esse pobre o tempo todinho para cozinhar, não tem outro não. Só tem eu. Às vezes a gente tem isso, isso é muito comum na vida comunitária, né? Às vezes a gente lidar com os irmãos muito assim, não é? A gente diz assim, ô fulano, vai fazer isso. Aí a pessoa diz, só tem eu? Claro que não só tem você. Nós temos várias pessoas. Mas a escolhida para fazer foi você. É simples. Às vezes a gente diz assim,
está vendo outra pessoa, não. Só vê meu nome, eu digo, o seu nome é mais doce, você é mais doada. A gente só pensa o contrário, né? Às vezes a gente pensa assim, se um servo manda a gente fazer muita coisa, a gente pensa assim, ele está me perseguindo. Não pense assim, pense o contrário. Ele está me ajudando a servir, a sair do meu egoísmo, a sair de mim mesmo, a tirar o meu cansaço para que os outros disseram. A gente não pensa, a gente só pensa do lado negativo, que alguém está me perseguindo. Porque a gente, quando vem para a comunidade, a gente vem com a nossa história. Às vezes, a experiência de família que a gente teve não foi uma experiência boa. Quantos aqui não tiveram uma boa experiência de família? Eu sempre digo assim, na cura interior, naquela lista de perdão, né, que a gente vive, eu disse assim, eu nunca precisei, entre aspas, perdoar a minha mãe pelas pisas que ela me deu. Porque eu disse assim, por quê? Eu olhava, quando eu fui olhar, eu disse, sabe por quê? Porque eu sabia, entre aspas, não é querer sofrer muito, né? Não é, mas eu sabia que minha mãe fazia aquilo, era um modo, na época, vocês entendem, né? Eu não sou tão velha assim. Mas antigamente, as pessoas diziam assim, o único modo da pessoa aprender era apanhando. Eu digo, não tem outra metodologia, não é? Não existe ensinar, não, era um cacete. E a gente realmente ficava tão traumatizado que não fazia de novo, né? A gente mexia muito, quando chegou a energia elétrica, a gente mexia muito na tomada. Era tudo novo. Minha mãe dizia, não mexe na tomada. Aí a gente continuava mexendo. Estava uma pisa bem grande, a gente tinha até medo de tomada. Não podia ver uma tomada onde tivesse, né? Ficava tão traumatizado que já não mexia mais. Mas era a forma da época. Hoje, é claro, existe o diálogo, a pessoa vai aprendendo com a convivência. Mas eu não tinha que perdoar, porque eu digo assim, não, ela me amava. Eu sentia, como dizia Padre Zezinho, né? Faltava tudo, mas a gente não ligava. Porque o importante que era o amor, a gente sentia que os nossos pais tinham por nós. Porque era um amor, não era um amor de palavras, não era um amor de feliz aniversário no dia do nosso aniversário, não era. Quantos como eu mesmo nunca tive aniversário de 15 anos, eu nem sabia que estava fazendo aniversário, a gente nem decorava a data de aniversário da gente. Os pais da gente também não se preocupavam com a data de aniversário. Hoje, às vezes, eu escutei um irmão de comunidade, muito travado, né, na vida comunitária, não se sentia mais pertença, tinha perdido os laços afetivos, laço de fé, tinha perdido tudo já estava na fase final, né? Estava já, como dizia assim, na fase terminal. E eu escutava e eu disse, meu Deus, mas onde foi que ele se perdeu? Ele disse, Edilene, eu estou há 15 anos na comunidade, 15 anos, e Gilberto nunca me ligou para dar um parabéns. Eu disse, meu Jesus, o conflito todinho era uma ligação. Quer dizer, o conflito todinho, eu disse, mas ninguém da comunidade disse, não. Eu disse, meu filho, mas nas casas de missão, as pessoas costumam dar parabéns. Às vezes aqui é uma luta, é uma casa grande, né? É uma luta. Eu digo assim, gente, é uma falta de respeito. A pessoa está na missa aqui e a gente não cantar parabéns para a pessoa. A gente tem esse cuidado, mas às vezes esquece. Então, quer dizer, a pessoa travada, eu disse, mas sempre foi assim. Não, uma vez ou outra ele me viu, disse, parabéns. Eu digo, tu queria o quê? Tu queria o quê? Parabéns, tu queria o quê? Um bolo, tu queria uma festa. Veja, gente, uma coisa simples, mas era a forma que ele queria ser amado. Digo, peraí, espera, que agora tu vai ter parabéns, 2 palavrinhas para você. Né? Eu disse, meu irmão, vamos recomeçar. Se seu laço de amor para o carisma dependeu de um parabéns, que às vezes na agonia, uma coisa é ter um filho só, minha gente. Outra coisa é ter 3.500 filhos. É diferente, né? Uma coisa é eu tenho meus 4 filhos. Às vezes eu digo assim, abril, né? É a minha segunda-feira do mês de abril. Mas os outros meus 3 filhos, totalmente na graça de Deus, são tudo de setembro. Quando vai chegando o mês de setembro, eu digo, Jesus amado, que mês abençoado. Começa dia 1, dia 3, dia 17, dia 26, e eu passo o mês todinho cantando parabéns. Mas é uma pessoa que eu tenho, mas às vezes é essa quantidade todinha. E a pessoa estava travada. Eu disse, vamos perdoar, vamos recomeçar. Vamos nos sentir amados. E a pessoa disse, realmente, eu acho que quando eu procuro, acho que ele procurou alguma coisa para encontrar onde ele tinha se perdido, não encontrou e lembrou dos parabéns.
Eu achei pouco, né? Eu disse, não é nada não. Eu disse, nada não. Vou escrever, vou pedir, vou dar uma mensagem para você, né? Escrever uma carta. Parabéns pelos 15 anos que eu não lhe dei parabéns. Mas às vezes são coisas pequenas que nos travam, porque a gente não se sente comunidade. Porque eu não me sinto pertença. É por isso que eu digo, às vezes até a pizza que a gente levava, é aquela mesma coisa. A mãe dava uma pizza, a gente ia chorar no colo da mãe. Devia correr, não é? Às vezes a gente apanhava que só e sentava no colo para chorar dela. Mas, pai, por que a gente tinha essa atitude? Por que eu não tinha a atitude de me isolar? Por que eu não tinha a atitude de dizer assim, eu não quero fazer parte dessa família? Essa família é um lixo. Por que eu não tinha essa atitude? Porque eu quis me sentir pertença daquela família. Muitas vezes nós somos tão travados na nossa história de vida que a gente não se abre para ser amado. Um dos maiores conflitos da nossa vida espiritual, meus irmãos, às vezes é deixar Deus nos amar, é deixar os irmãos nos amar. Às vezes nós não conseguimos sentir esse amor, porque nós somos tão travados, tão carentes, não é? Existe, para Dalírio Pedrini, ele dizia que existem duas formas de carência. É a carência daquele que é como aquele gatinho manhoso, que se a pessoa não olhar para ele e não rir, ele morre. Né? E a carência da gente também dizer assim, ninguém me ama, eu também não amo ninguém, nem quero ser amado por ninguém. Essa segunda carência, de se fechar ao amor das pessoas, ela é mais perigosa do que a carência afetiva, a primeira, que é de querer sempre ser amado e ser elogiado. Ela é muito perigosa. Porque eu passo a não mais acreditar que alguém pode me amar. Eu passo a acreditar que quando as pessoas fazem algo por mim é por interesse. É o pior sentimento que a gente tem. Ah, você hoje me ajudou para lavar os pratos. Meu Deus, quando é o dia que essa pessoa vai lavar os pratos para eu lavar com ela? É um sentimento pequeno. Ah, essa pessoa hoje eu estava numa função, ela veio me ajudar. Ai, meu Deus, eu estou devendo. Quando ela estiver numa função, eu vou ajudar. Às vezes a gente vive nossa vida sem se sentir parte de um todo, de uma família. Às vezes eu fico pensando, às vezes a gente não sente... Começo a perceber isso, eu começo a me sentir parte desta família com as alegrias, com as tristezas e também com as dificuldades. É isso que nós devemos entender, meus irmãos. É fácil ser comunidade, às vezes ser do carisma, quando a gente não tem problema nenhum. Quando a gente está todo mundo bem, todo mundo se amando, se respeitando, isso é um sonho de céu. Mas como é difícil quando a gente entra em crise, quando a gente se magoa um ao outro, quando a gente se machuca, que é normal também, que é natural, e que a gente não quer viver a parte difícil de ser um. A gente não quer viver a parte difícil de viver a unidade. Veja, essas crianças, a criança em si, naturalmente, ela já é egoísta. A criança em si, ela quer tudo para ela. É por isso que a gente tem dificuldade. Quando nasce outro irmão para dar uma coisa, nossa, é uma luta, porque ele não quer dar, ele não quer doar, ele apega. É a criança em si. Mas da mesma forma que em si ela é egoísta, é o mesmo sentimento que ela tem de se sentir parte de algo, de se sentir pertença, de se sentir família. E depois ela vai aprendendo a partilhar, a gente vai ensinando ela a partilhar, e ela vai se abrindo, e ela vai saindo do egoísmo. E ela vai entendendo, vai saindo da autossuficiência, às vezes na vida do carisma também. A gente encontra esses dois inimigos maiores, claro, tem vários, da vida fraterna, né? Um deles é o egoísmo, eu só penso em mim. E o outro deles é a autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu me baixo a mim mesmo. Eu estou fazendo a minha parte, quem não fizer a sua, se exploda, vá-se embora. É uma ilusão do inimigo, sabia? É a grande tentação que a gente vive. A autossuficiência, de não precisar do outro, de não querer precisar do outro, de não se colocar à disposição de dizer, eu preciso de você. Hoje, às vezes a gente, até o próprio Jesus, meus irmãos, quis precisar do Cirineu. Obviamente, nós podemos entender, Jesus não precisava do Cirineu. Ele estava ali para dar a sua vida e ele ia dar até o fim. As quedas de Jesus mostram a nossa humanidade. E o aceitar de Jesus, quando o Cirineu chega, foi para nos ensinar que nós precisamos um dos outros para carregar a nossa cruz.
Muitas vezes eu posso dizer, mas eu estou na minha, eu estou rezando, eu vivo a minha regra de vida, eu vivo na minha regra, eu não saio do caminho. Mas muitas vezes, no momento de eu não pensar no outro, entenda, nós só entraremos no céu juntos. Todos aqueles que são parte de um carisma, que são pertença de um carisma, precisam entender que só vai entrar no céu junto. É como essas crianças, a gente vai ter que dar as mãos e entrar no céu junto. Então, por isso que nesta reflexão desta tarde, nós queremos entender isso. O que é que distingue o carisma de um sindicato? É isso. É viver como irmãos, um cuidando do outro, um sendo feliz porque o outro é feliz. É o que distingue. Nós estamos aqui unidos em torno de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Porque se não for assim, não vivemos em comunidade. Nós precisamos entender todo esse chamado de Deus para nós, para que a gente possa compreender o verdadeiro valor de ser parte de um carisma. Às vezes nós começamos a isolar as pessoas. Eu digo assim, nossa, esses dias, a gente, o ano passado, fazendo uma lista do que nós precisávamos pedir perdão, né? O carisma, um a outro, e eu comecei a entender, meu Deus, como eu preciso, às vezes, pedir perdão a Deus e ao meu irmão, quando eu fui pedra de tropeço para ele. Quando eu não acreditei no chamado dele. Quando eu achei que só eu tinha o chamado e ele não tinha. Quando eu fiz de tudo para esta pessoa. Às vezes as pessoas vêm conversar, às vezes nós temos uma grande tentação. Tem pessoas que às vezes, por sua história de vida, não conseguem se encontrar na vida comunitária. Tem pessoas que por muitas situações não conseguem se encontrar. E a gente fica achando que aquela pessoa é um empecilho, né? Faz de tudo para a pessoa ir-se embora. Diz, ai meu Deus, fulano, meu Deus. Quando pensa em fulano, ai meu Deus, fulano ainda não foi embora. Fulano já devia ter ido há muito tempo, só dá trabalho. E às vezes a gente, quando a pessoa vem, ou até dizer o motivo de não estar se encontrando, a gente começa, no lugar da gente trazer esta pessoa de volta. Perguntar onde foi que ela estancou no caminho. Qual foi o dia, qual foi o momento que ela perdeu o laço de fé, o laço de amor ao carisma. Qual foi o momento que ela perdeu esses 2 primeiros laços e depois parou no seu compromisso de vida, de santidade, de ser um com o outro. Se nós, às vezes,